Nesse vídeo a gente vai falar sobre adaptações curriculares e flexibilização curricular e tecer algumas considerações críticas sobre as adaptações curriculares como alternativa pedagógica no trabalho com alunos com deficiência. Inicialmente aí, do começo da inclusão escolar, se falava muito da adaptação de espaço, da acessibilidade de espaço para os alunos com deficiência poderem acessar a escola comum. Porém, foi observando que não era só uma questão de espaço físico, adaptação arquitetônica, existiam outras necessidades, outras adaptações aí de currículo que precisavam ser feitas para que alunos que tivessem deficiência pudessem se beneficiar da escola. Então, esse conceito de acessibilidade foi se expandindo e foi dado o conceito de adaptação curriculares. No Brasil foi publicado um documento em 1999, seguindo a publicação dos parâmetros curriculares nacionais, que foi feita em 1998. Esse documento foi focado exclusivamente em alunos com necessidades especiais. Pouco antes da publicação dos PCNs. Foi publicada a Declaração de Salamanca de 1994 e também o Estatuto da Criança e do Adolescente no mesmo ano. Então são documentos aí que foram levantando a questão da qualidade da inclusão escolar de alunos com deficiência. Não bastava apenas que eles pudessem estar nas escolas, convivendo com os mesmos espaços com demais alunos, mas também era necessária a garantia da aprendizagem desses alunos. Então, quais seriam as estratégias pedagógicas para que poderiam ensinar esses alunos? Para que teriam avanços no ponto de vista de aprendizagem. Também é muito importante não esquecer a LDB, que é de 1996, e nela também o artigo 59, que fala que as escolas devem garantir adaptações curriculares para os alunos com deficiências ou com necessidades educacionais especiais, que é o termo utilizado na lei. Para a gente falar em adaptação curricular, é necessário que a gente fale de currículo. Qual é o significado de currículo? Um currículo é a concretização das intenções de um sistema educacional. E qual é o modelo de escola que determinada sociedade procura e valida? É através do currículo que isso vai se expressar. O currículo se operacionaliza pela escola através do PPP, que é o Plano Político Pedagógico da escola, e lá junto que está todas as formas de execução e de avaliação e as intenções educativas. Portanto, o currículo vai expressar qual é a atitude da escola em relação à aprendizagem desses alunos e, obviamente, dos alunos com deficiência. Como a escola encara essa aprendizagem de alunos com deficiência, o que ela sinaliza e o que ela propõe nesse sentido. Então, essa adaptação se refere a adaptações progressivas do currículo de acordo com as dificuldades de aprendizagem desses alunos. As adaptações curriculares pretendem, portanto, definir o que ensinar, como ensinar e como avaliar aquilo que foi ensinado para esse tipo de aluno com a sua dificuldade, de acordo com as dificuldades. Ela pressupõe entre as necessidades dos alunos e as respostas educacionais que a escola vai oferecer para esses alunos. As adaptações curriculares, de acordo com esse documento orientador de 1999, podem ser de dois tipos: significativas e não significativas. De acordo com o tamanho da modificação desse currículo que elas propõem. Qual é o problema, então, com a implementação das adaptações curriculares? O primeiro deles é que a escola não muda a partir da ideia de adaptação curricular, o que é uma ideia contrária proposta na educação inclusiva. A educação inclusiva vem para que a escola busque
para um novo formato, um formato mais a inclusão de todos esses alunos. A ideia de inclusão pressupõe que o funcionamento da escola está correto. Para que alguns alunos possam se beneficiar, você tem que tirar uma outra coisinha, mas aí aquele fardão, aquele jeito da escola funcionar, ele não é questionado. Ele é apenas adaptado. Então, esse é o primeiro problema. Outro problema, a escolha do que tirar. O que tirar para um aluno com deficiência intelectual? Um conteúdo de história, por exemplo, deve ser privilegiado na alfabetização, então ele passa o tempo todo fazendo atividades de leitura, de escrita e não precisa do conteúdo de geografia. Quem é que faz essa escolha? Uma vez que o currículo é algo social que expressa a intenção de uma sociedade, será que é uma coisa tão banal que o aluno vai ter história ou não, que ele vai ter geografia ou não? Será que é uma coisa mais séria ou mais ampla que não deveria ser discutido assim de uma forma tão superficial? Nessa hora é útil a gente pensar em flexibilização curricular, pensando que a escola inclusiva precisa se modificar, que não pode ser aquela escola tradicional e que ela também atende a todos. Esse grupo não apenas colocar alguns alunos com deficiente, é um alunato que tenha todas as questões possíveis, dificuldades de aprendizagem, pode ser temporárias ou não, questão de vulnerabilidade social. Então a escola precisa se flexibilizar para atender às demandas das mais diversas possíveis, de acordo com o público que ela tem, de todos os alunos. Ou seja, a ideia de flexibilização, ela não está restrita ao público da educação especial, ao público que tem algum tipo de deficiência. É importante que a gente tenha em mente que nessa discussão de adaptação, de flexibilização, existe um foco que é a mudança das práticas. De que maneira que aquelas práticas tradicionais estão sendo modificadas para atender os alunos. A questão da adaptação curricular também traz em si um grande problema, que é o grande motivo de crítica. Qual a diferença entre você adaptar e eliminar conteúdos ou empobrecer um currículo? Será que não se está com isso deixando de desafiar os alunos, pressupondo que eles não vão avançar, por isso que está se oferecendo menos? Aí não vai se alfabetizar, então eu não vou oferecer isso para ele, eu vou fazer exercícios gráficos, eu vou deixar desenhar, enfim. É uma questão muito importante, porque é dessa maneira que se parte do pressuposto que o aluno não tem uma potencialidade. E isso é tudo o que a educação inclusiva não quer, não prega. É preciso que a gente olhe para cada aluno com sua potencialidade. E essa ideia de adaptação também, ela vai muito nessa lógica entre quem lê mal, quem tem deficiência, ele não trabalha na ideia de diferença. Os alunos são diferentes entre si, eles são sim singulares. Então a escola precisa aprender a trabalhar para um público que é diferenciado. Eu acho que ficou um pouquinho, longo esse vídeo, mas foi algumas análises que eu fiz. Um grande abraço a todos.